Fala, galera do segundo Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia. Eu sou Paulo Vinícius, estou aqui, vocês devem estar vendo aí na telinha, a Paula está aqui comigo também, a gente vai se apresentar já já. Antes eu queria parabenizar aí a iniciativa, né? Tem um contato bastante próximo com o René do Vale, que é do Recrecast. Eles que estão agora na segunda edição, né, do Congresso Baiano aí, e para a gente que gosta desse movimento da recreação, da ludicidade, é sempre muito positivo. Então, parabéns, Renê, parabéns também ao pessoal da Fabricantes, que está aí como apoiador, e obrigado aí você por estar assistindo a gente. Bem, para dar início, eu queria falar um pouquinho do que vai rolar aqui, né? A gente vai falar sobre facilitação positiva com atividades experienciais para programas de treinamento e desenvolvimento. Mas, meu Deus, o que é isso, né? O que vem por aí? Além disso, vocês devem estar acompanhando aí na telinha já. Olha só, vou passar aqui, dar um destaque. Estamos com a Paula, ela que vai fazer a facilitação visual do nosso encontro. Então, conforme a gente for conversando, vão surgir imagens aí para reforçar o nosso aprendizado. Legal? Bem, o que nós teremos aqui? Falaremos um pouquinho sobre facilitação, mas um olhar atual para o papel do facilitador e como que funciona esse processo de facilitação. Vou dar também algumas dicas bem legais para você de como facilitar um processo de treinamento e desenvolvimento. Trarei também alguns insumos, repertório aí, talvez gerar alguns insights para você sobre facilitação. E no final a gente vai dar 2 conteúdos exclusivos para vocês. Então vale a pena ficar com a gente, tá? Até o final. Olha lá que bacana como já ficou aí a nossa abertura do Congresso Baiano, da nossa participação, logicamente. A imagem aí da Paula. A gente vai se apresentar, né, Paula? Rapidinho para eles. Vou começar aqui. Você está aí desenhando, vou me apresentar. Somos nós dois, então, é isso? Sim, claro. Adorei, adorei. Bem, eu sou Paulo Vinícius Souza. Minha formação inclui um MBA em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva. Sou pós-graduado em Educação Lúdica para espaços não formais, escolares e corporativos. Tenho algumas formações na área de coaching, de recreação. E quando fui convidado para o congresso, falei, caramba, eu tenho um pezinho em cada um dessas letras, né? Um pezinho na recreação, tenho um pezinho na área da animação e um pezinho na área da ludopedagogia ou da educação lúdica, né? Atualmente eu tenho atuado principalmente com adultos, né? Grupos aí de empresa, um ambiente corporativo, para treinar, para desenvolver qualidades através de atividades experienciais. Bem, Paula, tá contigo aí, vamos lá. Bom, eu sou a Paula Caroline de Souza também. Atualmente eu sou empreendedora social. Tá? Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, territórios, de equipes e muito pautada na criatividade e inovação social. Então, também tenho um pezinho em cada uma dessas áreas. Hoje eu estou terminando meu mestrado, né, em mudança social e participação. Também tenho pós em gestão, olhando para a liderança e para a inovação também. E tem a minha base voltada a lazer e turismo, né? Então a gente acaba passando um pouco por todos esses processos, tanto de educação, quanto de ludicidade, de criatividade e tudo mais. Que legal, Paula. E aí a gente pede licença um pouquinho para entrar na sua casa e facilitar aí o conteúdo, né? Eu devo intercalar, confesso para vocês que sou um pouco leigo aí nessas ferramentas de, poxa, eu que estou controlando a mesa de vídeo, então hora aparece eu, hora aparece a Paula, hora aparece os desenhos que ela tem feito, depois ela vai falar um pouquinho para você sobre essa técnica aí de facilitação visual. Então, se por acaso travar aí um momento ou outro, me perdoem, tá? Uma das primeiras vezes aí que a gente está fazendo isso. Para a gente começar, eu queria proporcionar uma atividade aí para vocês, que é uma atividade do check-in e mais tarde a gente vai fazer um check-out, tá? Então, eu queria que você pensasse nesse momento qual que é a sua expectativa, né? Se precisar pausar um pouquinho o vídeo, pausa também, mas se conecta aí com o que você veio buscar dentro desse tema,
qual que é a sua expectativa e que energia que você está trazendo para esse momento seu, tá? A gente deve ter aí em torno de mais ou menos uns 20 minutinhos juntos. Então, para que esse momento seja ainda mais proveitoso, ele está conectado aí com o seu objetivo. Pronto? Já pensou? Legal? Para o meu momento, eu gostaria de compartilhar com vocês aí, acho que é a expectativa e entusiasmo, né? A expectativa de que seja agregador para vocês e entusiasmo para compartilhar aí um pouquinho dessa energia. Paula, quer dividir com a gente também? Quais seriam aí as palavras para esse momento? A minha integração. Eu acho que a gente tem agora esse desafio de conseguir nos integrar, mesmo por esse formato novo, né, PV? Vai ser bem legal. Perfeito, perfeito, ótimo. Bem, estou aqui brincando já com as câmeras e gostaria de começar falando um pouco sobre a base aí conceitual, mas trazendo uma historinha para vocês. Vamos supor que cada um de nós, estamos vendo esse vídeo agora, tivéssemos nascido no mesmo dia. Olha só, né? É só isso, tá? Que vai mudar aí da realidade. Nascemos em um dia, mas vamos supor que todos nós nascemos no mesmo dia. Queria perguntar para você primeiro, nós estamos no mesmo hospital? Pensa que toda a história é a história nossa mesmo de vida, tá? A única coisa que mudou é que nós nascemos no mesmo dia, ok? Estamos no mesmo hospital? Creio que não, né? Somos filhos ou filhas dos mesmos pais? Vamos ser atendidos pelos mesmos médicos? Estamos tendo o mesmo atendimento, digamos assim, no hospital? Beleza. Passaram-se aí alguns dias, cada um já com a sua história inicial. Fomos para casa. Moramos no mesmo lugar? Estamos aí na mesma localização geográfica? Alguns talvez mais na periferia, outros numa região mais central, outros mais distantes até aí em situações mais difíceis, outros num ambiente diferente, talvez rural, numa cidade do interior. Beleza, cada um num lugar diferente, não é? Vamos caminhando nos nossos anos de vida agora, estamos crescendo. É um bebezinho ali, olha só que bacana, a gente está vendo, acompanhando aí o desenho. E estamos crescendo. Nos nossos anos, né? Vamos supor aí que nós tenhamos aí por volta de 5, 6 anos, vamos entrar na primeira escola. Vamos estudar na mesma escola? Teremos os mesmos professores? Eles nos passarão as mesmas orientações? Como que vai ser o tipo de ensino? Né? Quais as experiências que a gente vai ter? Nós vamos ter os mesmos amigos? Acredito que não, né? E as coisas vão acontecendo na nossa vida. Crescemos, chegamos aí à vida adulta, estudamos e fizemos cursos diferentes, descobrimos tipos musicais, outras habilidades, conhecemos pessoas diferentes. Queria perguntar para vocês, embora a gente tenha nascido no mesmo dia, as nossas experiências e as interferências do meio, né, na gente, foram iguais? Acredito que não, né? Então, cada um de nós temos aí algo que é muito precioso, que é a nossa história. E no decorrer dessa história, a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo, e eu gosto muito de olhar para os desafios que a gente vai superando também, né? Cada desafio superado, digamos aí que seja um nível de maturidade conquistado para a gente. E aí, durante e após essas experiências, né, a gente vai criando como se fosse camadas, né? A gente vai se desenvolvendo. E aí eu conecto essa historinha aí do bebê agora como se a gente fosse uma cebola, né? Que com essas experiências que a gente tem de vida, a gente vai construindo algumas camadas que nos protegem, nos colocam aí numa zona de conforto. E pensando num processo de desenvolvimento humano, que tem tudo a ver com o processo de facilitação, né? Ele está muito presente. Às vezes a gente precisa olhar para essa cebola, vamos pensar que nós somos uma cebola, e descascar essas cascas, né? A gente precisa tirar um pouquinho dessas camadas para encontrar o que a gente tem de mais precioso, de mais único, que são as nossas qualidades, as nossas características principais, tá? Então, gostaria de destacar com essas duas historinhas, a primeira do bebê, né? Que cada um de nós temos realmente uma riqueza aí de história,
né? A gente traz um repertório de experiências, de superações. E diante também de uma trilha de desenvolvimento que todos nós estamos e é contínua, a gente às vezes precisa se desfazer de algumas camadas para encontrar, né, o centro e a partir dali conseguir crescer mais, tá? Então, é isso que eu queria chegar com essas duas historinhas para falar da base, né, a metodologia que eu utilizo hoje nas minhas facilitações, que é a facilitação positiva. Então, a gente parte aí do que o indivíduo tem de melhor, o que você tem de bom, né? Quais são as suas características mais fortes. A gente passa, às vezes, uma vida inteira aí olhando para o que a gente tem de ruim, para as nossas deficiências, e esquece de olhar para o que a gente tem de bom, né? Se a gente tirou 2 notas, digamos, uma nota ruim em matemática, uma nota boa em português, a gente tem que estudar o quê? Matemática, a gente tirou a nota ruim. Não, a gente deveria estudar mais português, porque a gente é muito bom em português, né? Então, é esse olhar, o olhar para o que o indivíduo tem de melhor. Então, quando a gente vai pensar em facilitação, vamos começar olhando para os indivíduos, né? Para cada unidade, aí, para cada um que está ali presente com a gente. E aí, quando a gente fala de facilitação positiva, falei um pouquinho das forças. Tem uma pesquisa, depois eu vou entregar, né? No finalzinho, isso acho que é uma das preciosidades aí do Congresso Baiano. A gente vai publicar um livro, né? Então, todas essas palestras, elas vão ser editadas, vão ter uma publicação e lá vai ter uma referência, um referencial bibliográfico. E aí eu vou trazer para vocês um link, tá? Então, um link que dá para vocês conhecerem as forças de caráter de vocês. Então, uma pesquisa aí bem profunda, com muitos psicólogos e outras pessoas aí do meio educacional também, mas principalmente psicólogos, voltado para as características e para as forças pessoais, né? Para aquelas nossas características mais internas e as nossas qualidades positivas. Tá? Quando a gente fala também um pouquinho desse olhar da facilitação positiva, eu gosto de uma teoria, que é a teoria do flow. Acho que alguns de vocês já ouviram aquela música lá, né? No flow. Não tem nada a ver, mas tem um pouco, né? O flow, ele é um processo aí de fluxo, né? De muita energia, de algo gostoso, algo bom que está acontecendo. E de uma maneira assim bem resumida, o flow ele acontece quando a gente consegue equilibrar o nível de desafio com o nível de habilidade. Então, olha só, quando a gente vai pensar, já pensando um pouquinho mais na nossa aplicação, né, durante um processo aí de facilitação, a gente precisa trazer elementos desafiadores, né, que coloquem aí o participante como protagonizador, mas que também estejam dentro das habilidades dele. Não adianta a gente colocar algo que ele não vai conseguir executar, que ele não vai conseguir superar. Isso não vai gerar aprendizado, tá? Então, eu gosto de trazer essa ideia do flow para a gente começar a pensar também na andragogia, e aí na andragogia positiva, né? Poxa, mas e aí, o que é esse negócio de andragogia? Né? A andragogia é a educação para os adultos, né? E ela tem uma pegada muito interessante, que ela vê o indivíduo como protagonista. Ele é o agente construtor, tá? Mas mais do que isso, ele consegue entender que aquilo que ele está vivenciando, processando e aprendendo vai ter utilidade na vida dele, né? Ele vai conseguir aprender e vai conseguir aplicar aquilo que ele está aprendendo. E aí, quando a gente pensa nessa conexão da andragogia com a psicologia positiva, que é o que a gente tem de bom, é que essas forças características pessoais, elas estejam empenhadas tanto nesse processo de aprendizado para que seja legal, para que seja bacana e efetivo, mas que eu possa também utilizá-las depois na minha vida, né? No meu dia a dia, tá? E quando a gente fala aí também de aprendizagem experiencial, a gente está num nível maior, né? Mais alto aí de retenção do conteúdo, tá? Por que um nível mais alto de retenção de conteúdo? Porque se a gente seguir um ciclo de aprendizagem vivencial, que talvez alguns de vocês já até conheçam, é mais popularmente falado como CAVE, né? E resumidamente eu vou trazer para vocês como um processo, né? Onde a gente tem uma experiência, a gente vive algo, em seguida a gente relata o que a gente viveu
as nossas percepções. Após esse relato, a gente processa também, né, o aprendizado dos outros. Estamos num grupo, então estamos aí numa fase de processamento. E em seguida a gente aplica, né? Então a gente leva isso aí para o nosso dia a dia, que eu gosto até de ver como um momento de transcendência, né? Quando a gente pega aquilo que a gente aprendeu, descobrimos algo e transcende, a gente floresce, né? Então quando a gente fala de facilitação positiva, é realmente a gente conseguir descomplicar o caminho ali de quem está com a gente e guiar essa pessoa por uma trilha que proporcione aprendizados significativos e que esses aprendizados possam impulsionar, possam potencializar o florescimento, que nada mais é do que colocar em prática as nossas principais forças, os nossos principais talentos, tá? Gente, eu estou curtindo aqui os desenhos, não sei como que vocês estão acompanhando aí, e isso vira... o Paulo, é legal que vira quase como se fosse uma apostila aí, né? Mais visual do que a gente tá falando, né? Sim, sem contar que depois a gente deixa mais alguns detalhes. Tem alguns pontos aí que apareceram que seria bem legal a gente incluir aqui também, pra ver. Bacana, bacana. É que eu também vou falando, aí eu entro, né? Olha só, gente, nós temos um roteiro, tá? Só que aí eu vou daqui para lá, eu vou seguindo aí um caminho um pouco diferente do roteiro às vezes, mas é isso, né? De repente dá para incluir ainda mais alguns elementos nessa construção, né? Nesse tear aí de desenhos, tá? Com E aí certeza. entendemos um pouquinho o ciclo, digamos aí, de aprendizagem vivencial. E aí eu acho que tem muito a ver também com a gente aprender e já ver um pouco a experiência dos outros, né? Cada um sente diferente durante esse processo e eu acho que essa é uma grande riqueza. E esses processos de aprendizado experiencial, eles trazem sempre um quociente muito forte emocional, né? Que a gente pode trazer como até os pilares mesmo da inteligência emocional, que o Daniel Goleman destaca, né? Que o primeiro é o autoconhecimento. Então, a gente parte muito de percepções do que eu senti, né? Aquelas percepções mais internas. Nossa, o que eu descobri sobre mim, né? A partir daí, eu consigo processar e ver o que está me ajudando, o que não está me ajudando, o que eu acredito, o que eu não acredito, né? Ter acesso aí a alguns valores e ver como que eu tô, como que funciona a minha motivação, né? O segundo pilar seria a autocondução. Então, como que eu gerencio, como que como que é a minha autogestão, né? Como que eu lido com tudo isso que eu tenho e levo para a minha vida. O terceiro pilar é a empatia. E olha só como isso é lindo, né? Quando a gente pensa em um processo de facilitação experiencial. Eu tenho os relatos das outras pessoas, eu compartilho, eu chego a um resultado conversando, né? Eu construo junto. Então, o exercício da empatia é muito rico e essa reflexão também ela deve ser trazida, né, pelo facilitador, deve ser explorada. Eu consegui me colocar no lugar do outro, eu entender como há essa diversificação e ao mesmo tempo essa riqueza de um outro olhar, né? E por último, a habilidade de colocar mesmo isso em prática socialmente. Então, como que eu me relaciono, tá? Então, como que eu trago aí, como que eu coloco as minhas soft skills em prática, né? Como que eu trago aí todos os elementos socioemocionais dentro das minhas relações, né? Olha só que bacana essa combinação e esse encaixe que eu fiz, né? Dentro da facilitação, trazendo um pouco o olhar das qualidades positivas, falei um pouco de desafio e de nível de habilidade do flow. Em seguida, eu trouxe o ciclo de aprendizagem experiencial. Ó, tô recapitulando, tá? E depois, por último, essa conexão aí com a inteligência emocional, uma das qualidades e das skills aí tão necessárias no nosso mundo e no nosso momento atual, tá? Legal, gente, até aí bastante conteúdo, né? Depois, a gente vai deixar os nossos contatos, se tiverem dúvida. Paulo, poxa, me interessei muito na ideia do Flow. Quem que eu posso pesquisar para entender mais sobre isso? Ou você falou de aprendizado experiencial, falou também um pouco de inteligência emocional.
quais são as fontes que eu quero beber nessas fontes também, né? E aí a gente compartilha com vocês, tá bom? Paulo, os desenhos estão ficando super legais, estou adorando. E, É mesmo. gente, olha só, isso está sendo feito ao vivo, né? A gente poderia ter utilizado aí alguns sistemas de edição, mas a gente acreditou que a gente perderia muito se a gente tivesse que editar, fazer várias câmeras. E falamos, não, vamos aí buscar um caminho onde a gente consiga fazer e lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Beleza? Então, trouxe para vocês... para a gente também. Desculpa, Paula, não entendi. Disse que é vivencial para a gente também, é uma experiência nova, enfim, tudo isso interfere, né? Total, total, que delícia, que delícia. Bem, agora que a gente falou um pouquinho sobre uma base conceitual e que, gente, é super importante, a gente precisa ter um embasamento, tá? A gente precisa ter um embasamento teórico, científico de desenvolvimento humano, né? Uma linha para seguir. Se não tiver, a gente está perdido aí. Quais vão ser as conexões que a gente vai fazer, né? Muitos utilizam ainda a linha da psicologia cognitiva comportamental para trazer a ideia dos comportamentos. Eu, como disse, gosto de ir um pouquinho mais profundo e de olhar as forças, porque através das forças que nós nos comportamos, mas tem um bocado de fontes aí que vocês podem beber e encontrar também a metodologia que mais combina com vocês. Devo até terminar com uma frase do Paulo Freire, que é o construtivismo. Tem outras que são mais conectadas mesmo centralizadas no indivíduo, aí já numas linhas da psicologia. Enfim, escolham a linha de vocês, tá? Devo falar agora sobre um pouquinho do processo de facilitação, tá? Isso é, digamos aí, uns elementos mais práticos e uma grande riqueza aí do nosso bate-papo, do nosso encontro, tá? Primeiro, todo processo de facilitação deve ter uma intenção clara, um objetivo, tá? Então, você precisa ter aí um objetivo com o seu processo. Você está sendo contratado por alguém, descubra aí qual que é o propósito por trás da sua contratação, tá? Então, a intenção clara. Em segundo, conhecer o perfil do grupo que a gente vai trabalhar, tá? Então, eu tenho feito muitos trabalhos de integração de equipe. Então, muitas vezes eu tenho ali pessoas que estão no atendimento, pessoas que são do comercial, pessoas que são no departamento financeiro, outros são diretores, liderança, enfim. Perfil do público que eu vou trabalhar, tá? Para quê? Para ver se eu preciso fazer algum encaixe diferente aí no desenho do meu programa. Terceiro, levantamento das necessidades para que você consiga aplicar, né, e conduzir a facilitação. Então, em relação ao ambiente, no caso virtual, que nem nós estamos aqui no ambiente virtual, então qual aplicativo que eu vou utilizar, enfim, levantamento de necessidades. Em quarto, desenhar, tá? Roteirizar o processo de facilitação do começo ao fim. Se é um único dia, beleza. Se são mais dias também, eu preciso fazer isso de cada um dos dias. No conteúdo que eu vou disponibilizar no final da nossa participação, ele tem ali também um plano, tá? Então, é um modelinho que dá para vocês seguirem, bem bacana, que ele traz aí a interação que eu vou fazer com o meu público, a técnica ou a ferramenta que eu vou utilizar e o objetivo, né? A minha intenção, tá? Então, eu faço essa conexão. Beleza, desenhar então, fazer o meu roteiro. Dentro desse roteiro, eu devo considerar as técnicas, eu estou vendo aqui o meu roteirinho, tá, gente? Então, eu devo ver as técnicas mais adequadas, né, e as atividades que eu vou utilizar. Conseguir, né, ter aí sabedoria para aplicar de uma forma legal e depois dessa aplicação, né, ter flexibilidade aí também durante o processo para ver se eu preciso fazer algum ajuste. E no final, o debriefing, que seria o fechamento, tá? Então, como que eu vou unir aí os pontinhos do que foi falado e conseguir gerar aí um nível maior aí de aprendizado, de insights para o grupo, tá? Então, digamos aí de uma maneira geral, intenção clara, depois conhecer o grupo, levantamento de necessidades, conseguir desenhar aí, criar um roteiro, selecionando as melhores técnicas e atividade, ter flexibilidade no meio do caminho da aplicação, tá? Isso é super importante. E conduzir um fechamento apropriado, tá? Fazer um fechamento legal aí para a gente conseguir
combinar bem tudo que foi vivenciado e aprendido aí durante o processo de facilitação. Gente, tem várias técnicas, tá? Então, dinâmicas lúdicas, design thinking, estruturas libertadoras, jogos cooperativos, facilitação visual, que é o que vocês estão vendo aí que a Paula está fazendo, né? Jogos cooperativos, e aí vai, né? Uma infinidade você pode encontrar e até mesmo selecionar qual que é a melhor técnica, a melhor ferramenta diante do grupo e do propósito que ele tem, tá? Então, olha só, agora há pouco eu falei um pouco sobre a base mais conceitual, né, e agora eu falei sobre o processo de facilitação, tá? Então, metodologia primeiro, um processo de facilitação. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre os tipos de experiência, tá? Então, como que funciona aí dentro desse nosso desenho? Eu gosto de selecionar aí 4 principais pontos, tá? O primeiro, tirar o público do convencional. Então, a gente vai gerar um aquecimento, nós vamos esquentá-los, tá? Conhecido aí no meio do team building como warm-ups e energizers. Então, aqueci o grupo, tirei eles aí da lógica deles e trouxe eles para uma outra experiência. Em seguida, isso deve durar em torno de uma dinâmica de 5, 10 minutos. Em seguida, eu tenho mais uma atividade introdutória que eu gosto de olhar como uma atividade de coesão, tá? Onde a gente gera aí uma integração um pouco maior, né? Um pouco mais forte com o grupo, que dura aí de 10 a 20 minutos, tá? Então, em seguida do warm-up, uma atividade de coesão, que a gente comece a tecer aí fiozinhos, né? A conectar as pessoas, a gerar confiança. Depois, nós temos as nossas atividades principais, e aí tem que estar muito bem alinhadas com a nossa intenção, né? Com os nossos objetivos. E essas atividades, elas são alguns jogos de negócios, atividades que estimulem o pensamento estratégico, a tomada de decisão, ou que as pessoas coloquem aí elementos da criatividade em prática, tá? Então, a ideia nessa atividade principal é que o grupo possa construir colaborativamente, cooperativamente, chegarem aí num resultado, tá? Então, pensem nessa atividade principal com uma duração em torno de 20 a 30 minutos ou mais, tá? Nós temos aí atividades que duram 1 hora, 2 horas, 3 horas, tudo depende do nível de aprofundamento que você quer chegar e também do tempo disponível que você tem para facilitação, legal? E num último momento aí as atividades de fechamento, se você quer dar um toque aí um pouquinho mais sensível, né, para o grupo, gerar uma conexão, terminar com uma energia boa, então proporcionar uma atividade de fechamento. Bacana? Então olha só, recapitulando um pouquinho o que a gente viu até agora, base teórica e conceitual, metodologia, entendemos um pouquinho no que deve ser considerado num processo de facilitação e agora a gente conseguiu entender mais quando a gente traz a ideia do jogo, né? Esse ambiente aí da ludicidade dentro de um processo de facilitação. Legal? Claro, quando a gente está falando de facilitação, nós temos aí uma pessoa que é essa pessoa condutora, que é o facilitador. No caso aqui de hoje, eu sou facilitador e a Paula também, cada um facilitando a sua forma, né? Essa pessoa, ela deve ter aí algumas competências, tá? Dentro das principais, eu acredito que uma capacidade de foco, tá? Então, de manter o foco na intenção que ela tem, né? E nas intencionalidades, né? Como que ela está fazendo para que tudo aquilo aconteça. E essa capacidade de foco aí, para que tudo isso aconteça, ela tem que ter uma atenção plena, né? Ela tem que estar ali muito presente. Eu acho que isso é super importante, tá? Além disso, promover um ambiente de empatia, né? Ela conseguir sentir um pouquinho o que as pessoas estão sentindo ali, ter escuta ativa, olha só, escutar bem o que está sendo falado, o que está sendo compartilhado pelas pessoas após uma experiência, após uma atividade, né? E conseguir, né, quando utilizar as atividades lúdicas, passar as orientações de uma maneira eficaz, tá? Então, conduzir, né, passar todas as orientações prévias a uma atividade de uma forma legal, trazer a ludicidade, né? Eu gosto de pensar como um passaporte lúdico que eu vou colocar a pessoa dentro de uma dinâmica ou dentro de um jogo.
e também poder gerar o processamento. Lembra aquela parte do relato que eu falei, né, do ciclo de aprendizado vivencial? Então, eu conseguir gerar perguntas potentes, tá? Então, aprofundar a reflexão. Então, eu acho que essas são características aí muito importantes para o facilitador, tá? E depois, aí já chegando um pouquinho ao final da nossa participação, ter esse olhar de grupo, né? Eu falei um pouquinho da riqueza e da preciosidade aí dessa diversidade toda e como que as pessoas conseguem aprender com as experiências dos outros, né? É um pouquinho aí do aprendizado vicário, mas a Paula passou por uma situação, eu posso aprender, não necessariamente eu preciso vivenciar o que a Paula passou para eu aprender, eu posso aprender com a experiência dela, né? Eu posso agregar aquilo ali ao meu aprendizado, tá? Então, ter essa consciência em relação ao grupo e como um grupo pode se apoiar, né? Pode se transformar, pode ser muito maior do que digamos aí, um desenvolvimento de uma única unidade, né? Temos aí uma comum unidade, né? Uma conexão muito forte, né? Linhas que nos conectam, né? A confiança, são fios, né? Que conectam as pessoas. Legal? Bem, Paula, que bacana aí a nossa facilitação visual. Foi um bocado de desenhos. A gente vai gerar um grande PDF aí para compartilhar com vocês depois, né? Como principal aí, queria passar para vocês, facilitem, né? Acho que o facilitador ele tem um papel aí muito necessário nos dias de hoje e muito importante, né? Porque ele consegue entender que a pessoa é quem faz a construção do conhecimento. Ele está ali só para guiar, né? Para gerar processamento, para que aquilo ali seja significativo, né? Paula, gostaria de colocar alguma coisa para o grupo? Sim, eu acredito que uma coisa muito importante é a gente lembrar que, principalmente nas áreas que estão envolvidas ao Congresso, todos nós temos um pouco desse facilitador, né? Então, conseguir arranjar outras maneiras, encontrar qual é o público que a gente está lidando, mas principalmente como esse público pode interagir, né, por essa experiência, por essa vivência, é fundamental. Aqui no nosso caso, a gente pensou, poxa, eles vão estar aqui assistindo, né? Então, nada mais justo do que a gente pensar também nessa capacidade que todos temos de aprender muito mais também pelo visual, também por como nós relacionamos imagens, palavras, figuras, e como esse processo, também aqui no caso da facilitação gráfica, do pensamento visual, pode contribuir com como nós vamos aproveitar essa experiência, guardar essas informações, relacionar melhor os fatos e, enfim, deixar aí a nossa criatividade também à flor da pele. Aê, que delícia, que delícia. Gente, a Paula, ela gosta de falar igual eu, tá? Então aí foi legal que a gente conseguiu falar ao mesmo tempo, um de forma oral aí, o outro desenhando, né? Então é isso aí, galera, estamos chegando ao final. Eu sei que foi muito bom e foi rápido, né? Passa rápido demais, dá pra gente ficar falando de facilitação, ainda mais a gente que é apaixonado, né, Paula? Dá para ficar falando um dia inteiro aqui. Eu queria ficar falando um dia inteiro de facilitação para ver quantas páginas a Paula ia desenhar. Brincadeira. Eu sou fã do trabalho da Paula, gente. Depois eu vou falar um pouquinho aí do que a gente faz juntos, tá? Mas aí, para nossa finalização, então, falando um pouquinho do nosso conteúdo exclusivo, a gente vai deixar um link aqui para que vocês possam baixar o PDF com toda essa facilitação gráfica, né? A facilitação visual que a Paula fez. Vocês estão vendo aí que ela continua fazendo. E vamos também disponibilizar um material. Esse é um material meu, tá? É um presentinho para vocês, para que vocês possam planejar a facilitação, tá? Então ele traz alguns insights, alguns pontinhos aí que a gente deve levar em consideração quando a gente vai pensar num processo de facilitação para treinamento, para desenvolvimento ou para fortalecimento mesmo de uma equipe. Fora isso, né, também como um conteúdo exclusivo, nós estaremos aí no material que vai ser disponibilizado pós Congresso Baiano, né, de recreação, animação e ludopedagogia.
Então, olha só que bacana, vão reunir em síntese aí tudo que os palestrantes e esses nomes aí da área do lazer, da pedagogia, trouxeram aí nesses dias no Congresso, tá? E eu queria aproveitar para dar mais um presente para vocês, né? E aí seria uma condição única, digamos assim, e para quem tem interesse em se desenvolver como pessoa e também como facilitador, nós vamos estar aí engajados numa turma de formação de facilitadores no mês de junho, então daqui a pouquinho, né? Então quem tem interesse, procura a gente emite aí um vale de um cupom de desconto para os 10 primeiros que mandarem um direct aí no nosso Instagram, tá? Então manda lá, PV eu quero, né, Paulo? Fiquei interessado, eu quero saber mais, tá? É um curso voltado aí mais para a ciência do bem-estar, então que seria para descobrir e desenvolver as forças e os talentos de vocês, e um outro que é facilitação e dinamização de processos de treinamento e desenvolvimento, com conteúdo também muito novo, que é um conteúdo para o ambiente virtual, tá? Então vale a pena. Beleza, gente? Gratidão aí pelo nosso momento juntos. Queria saber aí da Paula. Paula, uma mensagem final para o grupo aí, que você gostaria de passar aí, de reforçar para todos? Mensagem de gratidão, de conexão e de todos nós lembrarmos que, por mais que haja muito desafio nesse novo momento, nessa nova fase, são essas capacidades, essas habilidades, todo esse processo que nós trazemos em todos os nossos trabalhos que vão permitir a gente se conectar aí durante todo esse congresso e, ao mesmo tempo, poder fluir muitas outras oportunidades e experiências muito valiosas. Que delícia, que delícia. Obrigado aí pelo compartilhamento. E eu sigo na mesma linha da Paula, né? Gratidão aí por esse tempo juntos. Dizer aí que eu posso ter trazido um bocado de coisa, mas facilitar, e acho que o maior segredo da facilitação é a gente ir por mais simples, né? Muitas vezes o simples aí é o que gera momentos incríveis, e se conectar com as pessoas com que vocês têm de principal, de melhor, né? Quando a gente fala aí de facilitação positiva, se facilitem positivamente também, né? Busquem os elementos e as qualidades pessoais que mais se destacam, que vocês têm mais facilidade em empregar, né? Em colocar em prática, e tragam isso, levem isso para o processo de facilitação de vocês, né? Levem o seu jeito é o jeito certo, né? Bem, assim que a gente finaliza, como eu disse aí, a gente aguarda quem tiver interesse nos cursos. Paula, você colocou aí o nosso Instagram, quem quiser já começar a acompanhar a gente, ela está aí ainda agradecendo, ela vai trazer em seguida, tá? Mas tem... Tem o meu perfil, @pv.anima. Anima por conta do Grupo Anima Brasil. Então, aproveitem aí para seguir também. A empresa que eu estou na gestão aí há 15 anos, um corpo de profissionais muito sério e interessados na área da ludicidade, tá? Grupo Anima Brasil. Tem também o @Grupo Anima Brasil. Não precisa colocar aí não, tá, Paula? E a Paula, a gente atua junto na Team Building Brasil, né? Mas pelos nossos perfis vocês vão encontrar tudo isso, tá? A gente atua aí dentro da Team Building Brasil, que é uma empresa direcionada aí para desenvolvimento de pessoas e fortalecimento de equipes através das atividades experienciais. A Paula deixou também o Insta dela, Oi Paula C, né? Tá super fácil aí de encontrar. Ela também tem um projeto bem interessante para vocês acompanharem, Muda Mundos. Certo, Paula? Isso, perfeito. Muda Mundos, com o no final. Muda Mundos, bem legal e muito conectado aí com o que a gente falou de facilitação de processo. Então, vale a pena vocês seguirem lá também a página, tá? E gostaria de fechar com uma frase aí do Paulo Freire, que traz os seguintes elementos aí pra gente, né? Ninguém educa ninguém, né? Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, né?
Então, as nossas relações, a gente não consegue educar a gente, né? A gente não consegue educar o outro. São vários e vários fatores aí que estão conectados e entrelaçados. Mas a gente aprende e se desenvolve aí, mediados pelo mundo, mediados pelas nossas relações e conectados com as nossas emoções, os processamentos das nossas emoções, né? É isso, gente. Chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado. Para as pessoas que ouviram aí, na verdade não viram, perderam um pouquinho do desenho que a Paula trouxe, esse conteúdo ele vai ser gerado também em podcast, mas eu agradeço a participação de vocês e depois aproveitem para pelo menos fazer o download desse material, né? Agradecer mais uma vez a Recrecast, L Assessoria aí de podcasts, fabricantes pela iniciativa e você que fez acontecer esse segundo Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia. Muito obrigado mesmo, Paula. Aparece aí. Deixa eu te colocar aqui. Deixa eu ver como que eu consigo. Acho que dá para ver a gente melhor agora. Estamos aí compartilhando a tela. Tá? Aqui na gravação está aparecendo. Dá um tchauzinho aí para todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigada. Gratidão por esse momento. Até a próxima.